Resumão do mercado vascaíno, com meia que volta à pauta, lateral esquerdo que deve estar fechando nos próximos dias e vários nomes especulados. Vem com o Multiverso Vascaíno para saber o que é verdade e o que não é. Começando aqui com a possível chegada de um meia. Segundo o Globo Esporte, Praxedes, do RB Bragantino, teria voltado à pauta vascaína. Inclusive, seu nome já teria sido aprovado por Ramon Dias. A matéria ainda traz que o jogador teria se encontrado com o técnico vascaíno no último sábado, após a derrota do RB Bragantino para o Botafogo, e que a conversa entre o técnico e o jogador teria animado muito Praxedes. A modalidade de negócio escolhida pelo Vasco seria um empréstimo com opção de compra ao final. Para você que não o conhece, o jogador tem 21 anos, 11 jogos na temporada, 3 como titular e 2 gols. Ele surgiu muito bem na base do Internacional, porém, após o Bragantino ter desembolsado um bom dinheiro no promissor jovem, ele não conseguiu repetir lá no Red Bull as mesmas atuações que tinha no Internacional. Minha opinião é de que ele é um jovem com potencial, mas não é o momento do Vasco trazer jovens com potencial. É o momento de trazer caras cascudos que já tenham vivido momentos de pressão e que cheguem para resolver, e não para recuperar o seu futebol no Gigante da Colina. E uma notícia que nós trouxemos ontem para vocês, de que o Vasco estaria fechando com Jefferson, lateral esquerdo do Atlético Goianiense, realmente se confirmou. O jogador, inclusive, deu uma entrevista ao Atenção Vascaínos, e nela ele basicamente já fala como atleta do Vasco. Agora, vamos passar bem rapidinho por alguns nomes especulados no Vasco nos últimos dias? Primeiro nome, artilheiro do Campeonato Argentino, Micael Santos, do Talleres de Córdoba. O Vasco fez uma consulta pelo jogador, mas o presidente Andrés Fassi falou ao Atenção Vascaínos que só o negociaria por 4,5 milhões de euros. Ou seja, está descartada a possibilidade da vinda do artilheiro. Outro centroavante especulado foi Abel Hernandes, que parece ter recebido proposta do Vasco, porém o seu clube Peñarol não quer negociá-lo. Esse rostinho aqui você conhece bem. Allan Kardec, centroavante revelado pelo Vasco, também foi especulado nos últimos dias. Porém, Rodrigo Caetano, diretor do Atlético Mineiro, atual clube do jogador, falou que não vai negociá-lo. Fechando a lista de noves, Lucas Prato, lembra que a gente falou dele? Nenhuma atualização. Tô sentindo que esfriou e não deve acontecer. Falando agora de meias, Sornosa, lembra dele? Ex-Flu, ex-Corinthians? Então, foi sondado pelo Vasco, mas o próprio está vivendo um momento muito bom no Independente Del Valle e não teve interesse de vir para o Vasco. Para fechar essa lista de jogadores ventilados no Vasco, Oscar Romero, do Boca Juniors, não teria agradado a comissão de Ramon, ou seja, também não vem. Ufa! Falamos de tudo. Muita gente, né? Então, o que você achou? Gostou de Jefferson, lateral esquerdo, e Praxedes, possível novo meia do Vasco? Comenta aqui pra mim. Bom, terminando aqui com o nosso pedido recorrente. Me dá aquela moral, me segue no Maisinho, que eu trago resumos super diretos pra você do Vasco durante a semana. Aquele abraço!